Meus irmãos, quando nós começamos a estudar o livro de Atos, logo na primeira mensagem introdutória que eu preguei nesse livro, eu procurei ressaltar que um dos propósitos do autor do livro, o evangelista Lucas, era apologético, isto é, com este livro de Atos, ele tensionava não apenas apresentar um relato histórico fidedigno dos acontecimentos, depois de acurada, dedicada, uma séria investigação, ele tensionava não apenas utilizar esse registro histórico dos acontecimentos ocorridos naqueles primeiros anos da história da igreja para a evangelização, mas ele também tensionava com o seu livro, primeiro volume, especialmente com o segundo volume também, demonstrar que o cristianismo não representava perigo para a ordem social do Império Romano. Era, sem dúvida alguma, isso fica evidente na maneira como Lucas seleciona os acontecimentos e registra os fatos que ali ocorreram. Um dos propósitos dele, deixar claro para Teófilo, o seu autor primário, e para os seus leitores de um modo geral, que o cristianismo não era um movimento revolucionário que tinha como objetivo ou como propósito subverter a ordem pública, a ordem social, o governo, mas estava além dessas coisas e tinha como um propósito maior a conversão dos eleitos de Deus e a promoção do reino de Deus neste mundo, através da ação do Espírito Santo de Deus, mediante a pregação do Evangelho, especialmente pela boca dos apóstolos que o Senhor Jesus escolheu e comissionou para pregarem o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E a passagem que nós temos diante de nós, meus irmãos e irmãs, essa segunda metade do capítulo 19, é um desses registros, uma dessas passagens em que Lucas tenciona mostrar exatamente isso, ou seja, que o Evangelho e a pregação evangélica não tinha como propósito subverter a ordem, não precisava ser, o cristianismo não precisava ser temido nem por Teófilo, nem por qualquer outra autoridade do Império Romano, se a preocupação deles era com algum movimento que tentasse provocar confusão, conturbar a ordem pública e assim prejudicar a ordem social entre as nações e as cidades debaixo do poder de Roma. Os irmãos têm acompanhado o contexto e os irmãos sabem que nós estamos na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. No domingo passado nós vimos um resumo do ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso e estive aqui considerando com os irmãos como o reino de Deus foi promovido naquela cidade, através do ensino e da pregação da palavra de Deus, especialmente pelo apóstolo Paulo, como aquele avanço do reino de Deus através da pregação da palavra provocou um confronto entre o reino de Deus e o império das trevas. E estive vendo com os irmãos também como a propagação
como o anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho, resultou na propagação e na prevalecência do reino de Deus entre judeus e pagãos que habitavam ali naquela cidade, importante cidade da província romana da Ásia, a cidade de Éfeso. E naquela oportunidade eu lembrei aos irmãos que o apóstolo Paulo passou, como nós lemos há pouco, o presbítero Jonas leu há pouco, versos 8, verso 9, o apóstolo Paulo passou ali primeiro pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho nas sinagogas para judeus e prosélitos do judaísmo que ali se reuniam, e depois então ele mudou-se para um outro lugar conhecido como a Escola de Tirano, aonde ele passou mais cerca de 2 anos pregando o Evangelho, dando a oportunidade a que praticamente, podemos dizer assim, toda aquela província da Ásia, que incluía várias outras cidades, tomassem conhecimento do Evangelho, fossem expostos à pregação da palavra de Deus. Ou Paulo ia até aquelas cidades, outras, ou ele se utilizava de evangelistas, várias pessoas estavam com Paulo ali em Éfeso, ou ele, se todos os caminhos levavam a Roma, vários caminhos da província de Éfeso levavam à importante cidade de Éfeso, e as pessoas, de modo geral, tinham oportunidade de ser assim expostas ao anúncio e à proclamação da palavra de Deus. E desse modo, meus irmãos, o Evangelho foi anunciado, a palavra de Deus cresceu, aquelas pessoas que praticavam artes mágicas, idólatras, foram convencidas da sua iniquidade, do seu pecado, foram convertidas de maneira contundente. O nome do Senhor Jesus foi engrandecido, estava sendo engrandecido na cidade de Éfeso. Muitos dos que creram vinham publicamente, confessando publicamente as suas obras, mas na iniquidade, na impiedade, na idolatria, na magia, e evidenciando de maneira muito contundente a genuinidade da conversão deles, eles chegaram a queimar aqueles documentos, aqueles livros conhecidos como cartas efésias, aquelas fórmulas mágicas que eles utilizavam nas práticas pagãs comuns ali na cidade de Éfeso. O texto que li com os irmãos, a partir do versículo 21 até o final do capítulo, nesse texto Lucas resume nos versos 21 e 22 os planos do apóstolo Paulo, e nos versos 23 ao verso 40, Lucas detalha um pouco mais um grande alvoroço que aconteceu na cidade de Éfeso, como reação do paganismo ali daquela cidade contra a promoção do reino de Deus através da pregação do Evangelho. Mais adiante nós somos informados que o apóstolo Paulo permaneceu cerca de 3 anos na cidade de Éfeso, 3 meses na sinagoga, 2 anos ali pregando o Evangelho, como foi registrado, e mais ainda, aproximadamente aí mais alguns meses para completar 10 anos, ele continuou nessa fase final do seu ministério na cidade de Éfeso, sendo utilizado como instrumento poderoso da graça de Deus para a promoção do reino de Deus ali naquela região importante da província da Ásia, cuja capital era a cidade de Éfeso. Os planos de Paulo, nós lemos aqui nos versículos 21, nos fornecendo aqui, nesses 2 versículos, o contexto, o momento em que esse tumulto que Lucas passa a registrar aconteceu,
estava ir para Jerusalém, mas não sem antes passar pela Macedônia e pela Acaia, regiões que o apóstolo Paulo tinha visitado na sua segunda viagem missionária e estabelecido igrejas ali, como já estudamos nessa exposição que estamos fazendo ao livro de Atos. Embora Lucas aqui não mencione, das cartas do apóstolo Paulo, nós aprendemos, somos informados, que ele queria passar por aquelas cidades porque ele estava levantando uma oferta para socorrer os crentes necessitados da igreja mãe de Jerusalém. E com isso o apóstolo Paulo estava desejando demonstrar a unidade que havia entre a igreja e dessa maneira expressar a gratidão dos crentes gentílicos para com a igreja judaica, a igreja mãe, na cidade de Jerusalém. E portanto era propósito do apóstolo Paulo, e ele resolveu não, como está aqui na nossa tradução, no seu espírito, o texto original não tem o pronome seu, mas no espírito, e com vários outros bons intérpretes da palavra de Deus, eu entendo que aqui é espírito com letra maiúscula. O texto original não faz essa diferença entre espírito com letra minúscula e espírito com letra maiúscula. Nós temos que interpretar, dependendo do contexto, se a referência é ao nosso espírito ou é ao Espírito de Deus. E os tradutores já incluíram aqui o pronome seu, interpretando essa referência ao Espírito de Paulo. Mas vários bons intérpretes do Novo Testamento entendem que a referência aqui, como em várias outras porções semelhantes a esta, a referência é não que Paulo tivesse resolvido no seu espírito apenas, mas tivesse resolvido debaixo da direção, debaixo da orientação, debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, como tem ocorrido toda essa atividade evangelística, missionária do apóstolo Paulo, ir a Jerusalém, passando antes pela Acaia, pela Macedônia, levantando essa oferta e apresentando essa oferta, então entregando essa oferta lá na cidade para a igreja de Jerusalém. Paulo também menciona que no seu plano estava não apenas voltar a Jerusalém, mas se Deus assim permitisse, ele queria ainda pregar o evangelho em Roma. Ele anelava anunciar o evangelho, esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, também na poderosa, influente capital do Império Romano, a grande cidade de Roma. E na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele menciona exatamente esse seu desejo, no versículo 16, no versículo 15, dizendo: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu primeiro, mas também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, nesses dois versículos, meus irmãos e irmãs, Lucas nos dá algumas informações acerca dos planos do apóstolo Paulo, e completado aqueles 3 meses de pregação na sinagoga, mais 2 meses de ensino e pregação na escola de Tirano, ali na cidade de Éfeso, embora fosse o seu plano passar por Macedônia e Acaia, levantar aquela coleta, se dirigir a Jerusalém, na expectativa de, se Deus permitisse, ele fosse até Roma para pregar o evangelho também em Roma. Lucas nos informa que, para a realização desses planos, Paulo enviou 2 dos seus evangelistas, Timóteo e Erasto, para providenciarem o levantamento das ofertas para a assistência daqueles irmãos de Jerusalém, mas permaneceu ainda vários meses ali na Ásia, anunciando a palavra, pregando o evangelho a partir da escola de Tirano. Certamente em qualquer outra circunstância que fosse possível ele realizar o seu ministério do ensino e da pregação. E exatamente nessa fase final, foi exatamente nessa fase final do seu ministério
que aconteceu essa grande reação do paganismo de Éfeso à promoção do reino de Deus através do ensino e da pregação da palavra de Deus. Nesses versículos que li, o apóstolo Paulo não dá uma palavra, ele não fala mais. Não porque não fosse vontade dele, bem que ele se dispôs a ir ao teatro no meio daquela confusão toda para ali defender os seus assistentes que haviam sido arrebatados para o teatro, Gaio e Aristarco, mas ele foi proibido e foi orientado a não fazer isso, não seria prudente, não seria sensato, e portanto Paulo não abre a sua boca nesse relato que eu acabei de ler juntamente com os irmãos. Mas vamos, irmãos, acompanhar esse relato que Lucas fornece nesse contexto que ele nos deu, os versos 21 e 22, e vamos acompanhar o relato a partir do versículo 23, dessa fase final da obra missionária em Éfeso, no apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, focalizando especialmente a reação do paganismo de Éfeso contra a promoção do reino de Deus através da pregação da palavra. E gostaria que os irmãos observassem que os primeiros versículos dessa porção, do verso 23 até o versículo de número 27, nós encontramos um registro que Lucas nos dá sobre a ameaça que o Evangelho representava para o culto a Diana e para a economia que esse culto idólatra gerava ali na cidade de Éfeso. Nesses primeiros versículos, o que Lucas faz é exatamente isso. Ele ressalta essa ameaça que a pregação do Evangelho, através do apóstolo Paulo, representava. Não, eu repito, para a ordem social. Essa é toda a ênfase de Lucas nessa passagem, a ênfase principal. Mas representava sim para o culto idólatra a Diana e para todas aquelas práticas pagãs de magia, como nós já vimos aqui, muito comuns ali na cidade de Éfeso. Ou, para usarmos uma linguagem mais atual, o que nós temos aqui é a reação do sindicato dos artesãos pagãos de Éfeso ao ministério da pregação do Evangelho. Lucas registra que Demétrio, um desses artesãos, líder, juntamente, ele produzia ali o chamado aqui de nichos de prata, ou seja, de pequenos souvenirs, nós poderíamos dizer assim, de representações, de réplicas do templo, do famoso templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, só para os irmãos terem uma ideia, se a memória não me falha, as dimensões desse templo eram aproximadamente 65 metros, pelo dobro, 130 metros de comprimento e altura de cerca de 20 metros de altura. E era um templo considerado como uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E naturalmente os irmãos conhecem muito bem essa realidade que nós vivemos no Brasil, nas cidades onde as padroeiras, tanto do Brasil como aqui da nossa cidade de Belém, são adoradas e são idolatradas e cultuadas. Os irmãos sabem muito bem que ao redor, em torno desses cultos idólatras, surge toda uma indústria que vive em função da economia gerada por aquelas pessoas que vêm de outros lugares para adorar e visitar esses centros de idolatria, como nós conhecemos muito bem no nosso país. E em Éfeso não era diferente. Várias pessoas de toda a província de Éfeso, na realidade pessoas de todo o império, de todo o mundo ali na época conhecido,
pelo menos uma vez ao ano, mas outras vezes também, se dirigiam ali para a cidade de Éfeso, exatamente com o propósito de adorar a deusa Ártemis no grego, ou a deusa Diana no termo latino, a deusa da fertilidade. E quando ali iam, eles queriam retornar às suas cidades, levando um pedacinho da deusa para fazer o seu culto privado na sua casa e ali adorar, como se fosse um souvenir religioso. E era comum venderem, fabricarem esses artefatos, esses artesanatos de barro. Algumas réplicas do templo de Diana e da própria deusa Diana foram encontrados em escavações, dessas réplicas em barro, em argila. E a referência que nós temos aqui é que esses objetos eram feitos também de prata. E um desses artesãos importante, de nome Demétrio, que lucrava muito com a venda desse artesanato, demonstrou-se ser muito eficaz como um agitador ali, como um representante da sua categoria profissional. E ele então, percebendo, entendendo, discernindo mesmo o perigo que a pregação do Evangelho, as verdades do Evangelho representavam para a permanência dessa fonte de lucro, a continuidade da fonte de lucro que eles tinham com a venda desses produtos, reuniu o sindicato, podemos chamar assim, aquele grupo de produtores e artesãos, e então compartilhou com eles a preocupação que ele tinha com a situação. Por esse tempo, diz Lucas, houve grande alvoroço acerca do caminho, e ele explica a razão desse alvoroço, dessa confusão que houve ali na cidade de Éfeso, em torno do cristianismo, o caminho como era conhecido na época, porque um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. E o argumento apresentado por Demétrio fica claro aqui que a pregação do apóstolo Paulo estava de fato ameaçando a indústria deles, o artesanato deles, o lucro deles, e estava ameaçando na realidade a reputação da profissão deles como produtores daquele artesanato idólatra, daqueles nichos de prata, daquelas réplicas da deusa Diana e daquele famoso templo localizado ali na cidade de Éfeso. Não tenha dúvida que Paulo pregava isso mesmo. Demétrio percebeu muito bem o que estava acontecendo, e quando nós lemos, por exemplo, a pregação de Paulo ali na cidade de Atenas, em outras palavras, o que Paulo pregava era isso mesmo. Quando ele anuncia o Deus desconhecido, anuncia o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E nós podemos bem imaginar o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso, aquela cidade pagã, anunciando Deus único, Criador dos céus e da terra, que transcende a criação e não habita em pequenos santuários ou grandes santuários feitos por mãos humanas, porque Ele é quem dá a respiração, a vida e tudo mais, e dele todos dependemos, dele todos somos criatura, dele todos nós somos geração. E nós vimos já o que vinha acontecendo na cidade de Éfeso. A notícia corria, o sindicato
dos artesanatos de produtos idólatras ali associados ao culto à deusa Diana, eles perceberam, e Demétrio percebeu que a coisa estava de fato sendo complicada, tornando complicada. E eles tomaram conhecimento de que várias pessoas levaram os seus livros, as suas cartas efésias para serem queimadas, e não tardaria em que ali na fogueira fossem queimados também aqueles nichos que estavam sendo praticados. Quem sabe já não estavam sendo queimados ali também em praça pública por aqueles que tinham o seu coração e sua mente iluminados pela misericórdia de Deus, através do anúncio da palavra, e vinham sendo resgatados do império das trevas e sendo transportados para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, temos aqui primeiro esse registro da percepção que pelo menos Demétrio teve e compartilhou com seus colegas ali de profissão, de que tal era a eficácia do anúncio das verdades do Evangelho, da pregação do Evangelho, que o trabalho deles, o lucro deles, a economia da cidade estava em perigo, se de fato o Evangelho continuasse a ser divulgado como vinha sendo divulgado, o reino de Deus continuasse a ser promovido como estava sendo promovido, e as pessoas continuassem a ser arrancadas, libertadas do poder do império das trevas para o reino do amor de Cristo. A segunda etapa do relato, meus irmãos, que vai do versículo 28 até o versículo 24, aqui nós encontramos o registro da confusão causada na cidade, eu repito, não pelos seguidores do caminho, não pelos discípulos de Cristo, não pelos membros da igreja cristã, mas pelos adoradores da deusa Diana, como reação à promoção do reino de Deus em meio ali ao império das trevas naquela cidade. Em outras palavras, o que nós temos aqui nesses versículos é o tumulto instigado pelo sindicato em oposição à luz do Evangelho. E aqui nós lemos, Lucas nos descreve, meus irmãos, como foi que Demétrio atiçou, ou ele fomentou essa reação ali na cidade, e como ele foi bem sucedido no seu intento, no seu propósito, e como as pessoas de um modo geral saíram para as ruas, e elas então ali instigadas, fomentadas mesmo por aqueles membros do sindicato, nós poderíamos dizer assim, contra o cristianismo e teoricamente em defesa do culto a Diana, e eles então foram juntando pessoas, arrebanhando ali outras pessoas, e se dirigiram para o famoso teatro da cidade de Éfeso, uma construção que ainda existe em ruínas até hoje, e que comportava aproximadamente 25 mil pessoas. E ali então os irmãos podem imaginar a confusão, aquele povo todo ali gritando, clamando em alta voz. Essa sessão, os irmãos podem observar no versículo 28, começa com esse clamor e termina com esse clamor. No versículo 28 nós lemos que, ouvindo isso, o povo ia se enchendo de furor e clamava: grande é a Diana dos Efésios. E a sessão termina no versículo 34, essa segunda sessão, dessa passagem toda, com o mesmo refrão: quando porém reconheceram que Alexandre era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. E aí os irmãos podem imaginar a turba atiçada ali, com aquele, sendo provocado nela, aquele sentimento de nacionalismo ali, aquele sentimento religioso, aquele zelo religioso sem entendimento, e eles então não podendo fazer outra coisa senão gritar e clamar ali, exaltando Diana, dizendo que grande era Diana, a deusa
dos Efésios. No caminho, eles arrastaram, como mencionei há pouco, 2 ajudantes do apóstolo Paulo. Provavelmente não encontraram Paulo naquele momento, mas arrastaram a Gaio e Aristarco, que eram evangelistas e companheiros do apóstolo Paulo. Nós vamos encontrá-los em outras oportunidades aqui nesse registro do livro de Atos, e os levaram mesmo, podemos imaginar aquela grande multidão gritando e arrastando aqueles 2 homens para o teatro. Evidentemente, Paulo quis ir até lá, não apenas para defender Gaio e Aristarco, mas para defender o Evangelho. E se bem conhecemos o apóstolo Paulo, ele ia ali no meio daquela multidão enfurecida, pregar a palavra, anunciar a palavra, como ele já tinha feito várias outras vezes, sem importar-se com o risco a que ele estaria ali correndo e se submetendo. Mas ele foi praticamente impedido por um grupo de pessoas interessantes, tanto pelos discípulos, pelos irmãos. Versículo 30, querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Quase que podemos imaginar os discípulos ali segurando Paulo, para que ele não fosse ao teatro, no meio de toda aquela confusão, para ali se dirigir ao povo. Mas também no versículo 31, nós lemos uma informação interessante, que os asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. É interessante. Os estudiosos do Novo Testamento não são precisos acerca desse grupo aqui chamado de asiarcas, mas eles eram certamente pessoas que tinham autoridade, estavam relacionados de uma maneira ou outra com o governo de Roma na província ali da Ásia, seja civilmente, como representantes civis do governo de Roma ali, ou ainda religiosamente, como representantes do culto ao imperador em Roma. Mas de um modo ou de outro, o apóstolo Paulo, durante esse período dele ali de evangelização em Éfeso, ele conseguiu angariar a simpatia desses asiarcas, que aqui se preocuparam com a vida dele e aconselharam que ele não fosse lá, porque ali ele estaria correndo perigo. E certamente o apóstolo Paulo deve ter pensado que isso poderia ser mal para a igreja, para os crentes ali em Éfeso, e então ele atendeu aquela orientação e, de maneira prudente, evitou se dirigir ali ao teatro. Deus tem suas maneiras, ele ama o seu povo mais do que nós amamos o seu povo, e ele tinha outros meios de preservar tanto a Gaio como a Aristarco, e como a igreja ali na cidade de Éfeso. No meio da confusão, os judeus ali no meio da confusão tentaram empurrar para se dirigir ao povo um deles que se chamava Alexandre. Nós não sabemos o que Alexandre iria dizer. A confusão não permitiu que ele falasse. Quando ele começou a falar e o povo percebeu que eles eram judeus, e ele era judeu, e aqueles que estavam ali anunciando esse caminho, o cristianismo, também eram judeus, e então eles não permitiram que Alexandre se dirigisse ao povo. É provável que ele fosse ali defender os judeus, a sinagoga judaica. Podemos imaginar, provavelmente, Alexandre dizendo: não, nós não temos nada com isso, tentando livrar a cara ali dos judeus diante daquela situação toda. Ou poderia ser também que ele fosse ali defender de fato que Deus era o Deus vivo, ou que talvez não fosse o mais provável diante das circunstâncias todas que nós estamos considerando do ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. De qualquer maneira, nunca saberemos, porque ele não teve oportunidade de abrir a boca para então se dirigir ao povo naquela circunstância toda. Portanto, temos aqui, meus irmãos, o registro dessa enorme confusão que aconteceu ali na cidade de Éfeso, desse alvoroço mesmo, como é descrito,
nessa fase final do ministério do apóstolo Paulo, como consequência da sua pregação ali na cidade de Éfeso, descrita aqui por Lucas, nessa seção do verso 28 ao verso 34, começando e terminando com essa manifestação de gritaria e de confusão. Lucas registra que muitos que estavam ali no teatro não sabiam nem o que estavam fazendo ali, como costuma ocorrer quando turbas se reúnem, incitadas por outras pessoas, nem sabem exatamente, na verdade, aquilo que eles estão fazendo, a razão da conduta e do procedimento deles, mas o fato é que houve uma confusão enorme, um alvoroço enorme que Lucas fez questão de registrar. E fez questão de registrar para deixar claro que esse alvoroço não havia sido causado de fato pelos seguidores do caminho, pelo cristianismo, pelos seguidores do Senhor Jesus. E a seção final desse relato, meus irmãos, que vai do verso 35 até o versículo 40, registra a solução para esse alvoroço. E ao registrar essa solução, registra também o veredito civil acerca dos reais causadores desse alvoroço, da culpa dessa confusão que aconteceu ali na cidade de Éfeso, envolvendo o cristianismo e os seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo ali na igreja primitiva. E aqui nós vemos, portanto, a intervenção de Deus através das autoridades civis legalmente constituídas ali, inocentando os seguidores de Cristo e, na realidade, culpando, ou pelo menos advertindo, os seguidores de Diana como sendo os reais causadores daquela confusão e daquele enorme alvoroço ali na cidade de Éfeso. Meus irmãos, para a gente entender melhor, é bom ter em mente que Éfeso era uma cidade livre, debaixo do poder do Império Romano, e por isso gozava de alguma liberdade, tinha as suas próprias autoridades executivas ali, e judiciais também, mas estava debaixo do poder de Roma, e precisava ter cuidado, porque uma das coisas que Roma, o Império Romano, mais temia era exatamente essas subversões, essas revoltas, essas confusões, esses alvoroços. E se uma cidade como Éfeso demonstrasse não ter a capacidade de controlar a sua população, permitindo que alvoroços dessa natureza acontecessem sem uma explicação razoável, corria o risco de perder essa liberdade vigiada que desfrutava debaixo da autoridade do grande Império Romano. E foi exatamente nessa circunstância que, tomando conhecimento daquele alvoroço, a autoridade maior civil ali de Éfeso, da cidade de Éfeso, foi utilizada por Deus, na realidade, para apaziguar a confusão, apaziguar o povo e deixar claro, especialmente para os leitores do livro de Lucas, que os causadores dessa confusão não eram os cristãos, mas eram os seguidores de Diana, especialmente os membros, vamos dizer assim, do sindicato dos produtores daqueles nichos idólatras ali de prata na cidade de Éfeso. O escrivão era de fato essa autoridade civil máxima, executiva ali na cidade. Ele corresponderia hoje mais ou menos a um prefeito de uma cidade, e ali então, tomando consciência daquela confusão, ele se dirigiu ao povo e teve essa intervenção bem sucedida para apaziguar a turba, e serve então ao propósito apologético de Lucas, como eu mencionei há pouco, demonstrando que o cristianismo não era um movimento político revolucionário que devesse inspirar temor ao Império Romano e, portanto, não representava um perigo real à ordem civil, à ordem pública, aonde ele ia sendo anunciado. Muito pelo contrário, o cristianismo, aquela mensagem que o apóstolo Paulo pregava,
fazia homens cidadãos mais conscientes, defensores da ordem pública, que passavam a servir a própria coletividade de maneira fiel e mais dedicada, e portanto não era esse e nunca foi esse o propósito do cristianismo. Jesus não agiu assim, seus apóstolos não agiram assim, e essa suspeita que pairava sobre o cristianismo, e por causa disso o apóstolo Paulo estava correndo o risco de vida quando provavelmente Lucas escreveu esse livro, lá preso em Roma, aguardando o julgamento. Lucas queria demonstrar que na realidade não era esse o propósito da igreja cristã, e nunca foi esse o propósito da igreja cristã. Os argumentos do escrivão da cidade, vamos dizer, do prefeito ali da cidade, foram basicamente dois. Um, que a reputação de Éfeso e de Diana era tão grande e assegurada que eles não estavam sendo ameaçados. Todo mundo conhecia a importância do templo de Diana, a deusa era reconhecida, e então o escrivão argumenta que eles não precisavam, o povo não precisava ficar ali tão preocupado, poderiam se manter calmos, porque na realidade não estava, a reputação de Diana e da cidade de Éfeso não estava em risco, tão conhecida que era. O segundo argumento que ele utiliza é que na realidade Demétrio e seus colegas que estavam colocando a cidade em perigo, porque eles tinham meios legais para agir quando precisavam agir. Eles poderiam se dirigir ao conselho da cidade, que se reunia uma vez por mês, e ordinariamente levar o seu caso de maneira ordeira, apresentar o seu caso ali, e o caso dele seria então julgado e avaliado. Mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam causando uma grande confusão na cidade, um alvoroço sem justificativa legal alguma para que estivesse acontecendo. E na realidade Lucas encerra esse registro no versículo 40, exatamente com essa advertência, porque também corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento, e, havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Portanto, meus irmãos, nesses versos nós temos o relato da ameaça que o Evangelho representava para o culto a Diana e para a economia ali, que girava em torno desse culto idólatra na cidade de Éfeso. O registro da confusão resultante dessa reação, dessa ameaça, dessa consciência, dessa percepção da ameaça que o Evangelho, a verdade, representava contra o culto a Diana. E também nós temos aqui a solução para esse alvoroço, para essa confusão, através desse veredito civil para a solução ali do problema. Evidentemente que o prefeito da cidade não entendeu realmente o perigo, o problema. A ideia de que aqueles homens não eram blasfemos, que eles não falavam nada contra Diana, e que o culto a Diana não estava sendo ameaçado, ou ele não quis entender, ou ele não entendeu. E certamente Demétrio estava certo. Ele pôde perceber como aqueles que vivem usufruindo dos benefícios e dos lucros ao redor desses cultos idólatras, ele pôde perceber que de fato as verdades do Evangelho representavam um real perigo, não a ordem civil da cidade ou das cidades onde era anunciado, ou do Império Romano, mas representava uma real ameaça para o império das trevas na sua forma pagã. A realidade que nós temos visto durante essas viagens missionárias do apóstolo Paulo
é que onde o evangelho era anunciado e pregado, o reino das trevas era afugentado. Aonde a palavra de Deus era exposta e Paulo arrazoava e pregava e argumentava em favor do reino de Deus em Cristo Jesus, ali da obra redentora sacrificial de Cristo, a luz do evangelho expunha o engano do império das trevas, e o que nós encontramos são pessoas sendo convertidas, sendo resgatadas do poder do império das trevas e pela misericórdia e graça de Deus através da pregação do evangelho, sendo transportadas para o reino de Cristo Jesus, para o reino de Deus, para o reino dos céus. Temos visto isso, meus irmãos, e realmente esse é o instrumento, o anúncio da palavra, a pregação da palavra, é a arma do Espírito Santo com a qual nós podemos lutar e derrotar aqueles que estão debaixo das trevas, expondo a real condição deles, a verdadeira situação deles, e pela misericórdia de Deus serem assim, encontrarem assim refúgio na obra salvadora de Cristo e terem suas vidas mudadas e transformadas, como nós vimos acontecer aqui mesmo na cidade de Éfeso, de maneira muito contundente e muito evidente, quando aquelas pessoas convertidas daquela superstição toda, daquela magia toda, daquelas fórmulas todas, não hesitaram em trazer o correspondente a 50 mil denários, a 50 mil jornadas de um trabalhador na época, para serem queimados ali, demonstrando claramente que eles não mais criam naquela baboseira, que eles não mais depositavam a confiança, nem temiam aquela escuridão toda na qual eles se encontravam, mas agora trazidos pela luz, pela palavra de Deus, eles então declaravam as suas más obras do passado, confessavam que estavam nas trevas, na iniquidade, no engano, no erro, no pecado, mas que pela misericórdia e graça de Deus, através da pregação do evangelho, tinham sido levados a contemplar a glória de Deus na face do Cordeiro. E meus irmãos, portanto, essa é a primeira lição que esse texto nos dá. O reino de Deus, a igreja de Cristo, o cristianismo não é e nunca foi um movimento revolucionário que represente uma ameaça à ordem pública, mas é uma ameaça sim ao império das trevas, quando a luz do evangelho é lançada e os principados e potestades vão sendo expostos com a sua obra iníqua, e pela misericórdia e graça de Deus, aqueles que outrora estavam debaixo da escravidão e da servidão e da ignorância das trevas do pecado, são pela graça de Deus resgatados e iluminados pelo evangelho e transportados para o reino de Cristo, libertados do domínio do pecado, do domínio do poder e do domínio de Satanás e dos seus agentes. Outra lição que o texto nos dá, meus irmãos, é que quando os agentes do dragão percebem a ameaça que a pregação do evangelho representa para o império das trevas, eles reagem de várias maneiras, inclusive causando confusão, usando de subterfúgios na tentativa de impedir a todo custo, de qualquer maneira, o avanço, a continuidade da pregação do evangelho e o avanço do reino de Deus no mundo. O que eles queriam era uma providência, era acabar, interromper, para usar a gíria, mas o termo que vamos entender bem, na marra, aquele avanço do evangelho, se necessário fosse fazer confusão, sublevar o povo, trazer o povo para as ruas, levar para o teatro, mas de alguma maneira subverter ali a ordem e acusar que isso, sugerir que isso era causado pelo cristianismo, por aqueles seguidores, quando na verdade era uma linguagem, era um uso de subterfúgios, que o que eles estavam querendo defender mesmo era o lucro deles, era o que eles estavam ganhando ali com aquela indústria de artesanatos idólatras, de templos, da deusa Diana, que estava sendo ameaçado, e eles perceberam. E meus irmãos, nós podemos ter certeza disso. Sempre que o evangelho realmente é anunciado, com graça e poder, e o império das trevas é ameaçado,
eles, quando percebem isso, reagem e, se for preciso causar confusão, utilizar-se de qualquer outro recurso para tentar impedir o avanço do Evangelho, o avanço do reino de Deus através da pregação da palavra. Os agentes do dragão não hesitarão em fazer isso, com esse propósito de impedir o avanço do reino de Deus no mundo. E a terceira lição, meus irmãos, que eu gostaria de extrair desse texto, é que mesmo nessas situações de tumultos, nessas situações fomentadas pelos agentes do dragão, por aqueles que estão a serviço não de Cristo, mas a serviço do opositor de Cristo, do acusador dos irmãos, do acusador da igreja, que é Satanás. Mesmo nessas situações de tumultos, como descrito aqui, de confusão ou de alvoroço, fomentadas ou instigadas por aqueles que tentam impedir o avanço do reino de Deus, não vamos esquecer, Deus continua no controle. Soberano como é, ainda que Ele permita que essas coisas aconteçam, na sua vontade decretatória, permissiva, Deus ainda assim continua no controle. E de acordo com a sua soberana vontade, Ele pode intervir, como Ele intervém, de várias maneiras, inclusive utilizando-se de meios ordinários, através de autoridades civis que são descritas na Bíblia como ministros de Deus para a manutenção da ordem pública, e como instrumentos da graça comum de Deus para o bem da igreja neste mundo. Na sua vontade soberana, Deus intervém. Não precisamos ficar temerosos. Os tumultos podem vir, as confusões podem vir, especialmente na medida da nossa fidelidade, do nosso testemunho e do nosso confronto com a utilização da palavra, da espada do Espírito, que é o anúncio, o testemunho, a pregação do Evangelho. Mas ainda que as oposições surjam, Deus continua no controle e, sendo a sua vontade, Ele pode fazer uso de diversos agentes, diversos meios, inclusive autoridades civis, como essa autoridade ali na cidade de Éfeso, e como outras autoridades em outras cidades, onde nós já tivemos a oportunidade de considerar aqui. O apóstolo Paulo esteve anunciando e pregando o Evangelho, para libertar o seu povo, para reivindicar a inocência dessa causa do cristianismo, e para expor os reais culpados dos tumultos que vinham sendo gerados e que se tentava atribuir a culpa aos seguidores do caminho. Meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem lendo com os irmãos em 2 Coríntios, no capítulo 10, nos versículos 3 a 15, para lembrar aos irmãos que, embora vivendo nesse mundo, embora não na glória ainda, mas, para usar a expressão do apóstolo Paulo, ainda vivendo na carne, ainda vivendo nesse corpo mortal, no meio dessas contendas, dessas pelejas que caracterizam essa grande conflito cósmico entre o Cordeiro de Deus e o grande dragão vermelho, entre Cristo e Satanás, entre a igreja do Senhor Jesus e os agentes do dragão. As armas da nossa milícia, elas não são de natureza carnal, como essas armas que nós vimos aqui empregadas pelos nossos inimigos. Mas isso não significa que elas não tenham poder. Elas são poderosas para anular toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Capítulo 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, embora ainda nesta vida, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Que Deus seja gracioso para conosco e, ainda que na providência soberana de Deus nós venhamos a passar por circunstâncias que se assemelhem a essas, se não públicas, de grande alvoroço, mais privadas ou mais limitadas e localizadas ao ambiente do nosso trabalho, à família e a esses conflitos que são gerados de circunstâncias como essas que aparecem, meus queridos irmãos e irmãs, vamos lembrar disso. Deus continua no controle. Essa reação não é anormal, ela é esperada. Nós não podemos esperar outra coisa, senão à medida em que o Evangelho é anunciado, a palavra de Deus é proclamada, o nosso testemunho fiel seja apresentado, expondo o império das trevas, não podemos esperar outra coisa, senão que os astutos agentes do dragão percebam o risco que está correndo o império das trevas e se utilizem de recursos como esses que nós estivemos considerando aqui, na tentativa de impedir o avanço do reino de Deus, pelo anúncio, pela pregação e pelo testemunho da sua palavra, resgatando aqueles que estão debaixo do domínio do pecado, arrancando-os das trevas, trazendo-os para a luz, para que vivam de modo a honrar e glorificar o nome do Senhor. E nesse contexto, por isso eu me socorro dessa passagem de 2 Coríntios. Vamos lembrar disso, que embora tendo nós também ainda essa natureza humana pecaminosa, nós não vamos agir segundo ela, nós não vamos sucumbir diante da tentação de lançarmos mão das mesmas armas que os inimigos da igreja ou de nós, pela nossa fé em Cristo, utilizam contra nós. Vamos confiar, se cremos num Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor da nossa vida, que Ele nos deu armas para essa luta, a própria palavra dEle, a oração, aquela armadura acerca da qual o apóstolo Paulo fala aqui mesmo, escrevendo à igreja de Éfeso na sua carta. E meus irmãos, confiarmos de que essas armas que Deus nos deu de natureza espiritual, elas não são carnais, mas nem por isso deixam de ser poderosas. Elas são poderosas para destruir fortalezas, anular argumentos sofistas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Vamos nos colocar.